Bem-vindos, irmãos e irmãs, conectados na fé. Aqui nós estamos. Hoje, dia 2 de novembro, comemoramos os fiéis defuntos. Que Deus abençoe e possamos celebrar a alegria de estarmos ouvindo a palavra de Deus. Vamos ouvir aquilo que o Evangelho tem para nos dizer nesse dia. Desde já quero aqui cumprimentar você que nos acompanha por esse canal. Que Deus te abençoe e te proteja. Eu sou o Padre Adilson Vieira, postulante dos Missionários dos Santos Apóstolos, aqui da cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Tá bem? Vamos ouvir então o Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 37 a 40. Naquele tempo, disse Jesus às multidões: todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, irmãos e irmãs, acabamos então de ouvir o Evangelho desse dia. Hoje comemoramos os fiéis defuntos, e o Evangelho fala claramente sobre como será a nossa realidade na vida eterna, acreditando em Jesus. Todo aquele que vê o Filho, nele acredita, tem a vida eterna, porque esta é a vontade de Deus Pai, esta é a vontade daquele que enviou o próprio Filho Jesus para estar no meio de nós e para nos libertar da morte eterna. Precisamos passar pela morte biológica, que é um processo natural, que a própria vida nos condiciona, mas diante dessa realidade, nós somos chamados a experimentar a vida eterna. Então, por isso que o Evangelho nos apresenta e nos aponta para essa realidade. A partir do momento que nós acreditamos em Jesus, que nós temos a certeza nele dessa vida, a nossa realidade é transformada e nós somos inseridos na vida eterna dada por Cristo Jesus. Ele venceu a morte, passou pela morte biológica, vence a morte eterna e nos garante essa vida nele, essa vida eterna nele. Então, por isso, meus irmãos, que hoje, celebrando o Dia dos Fiéis Defuntos, é importante que nós olhemos para a realidade da morte. Muitas vezes nós ficamos assustados, né? Oh, não quero morrer, mas vamos morrer. A morte é um processo natural. A morte é algo bonito, a morte é algo que faz com que nós entremos na posse daquilo que o próprio Jesus Cristo nos prometeu, que é a vida eterna. Então, por isso que hoje, olhando para os fiéis defuntos, para o nosso destino final, que é a realidade de estarmos em Deus, nós precisamos pedir ao Senhor: Jesus, aumente a minha fé para eu acreditar em Ti piamente, para que eu possa viver cada dia mais nessa certeza e não duvidar da Sua palavra, não duvidar daquilo que o Senhor me prometeu. Então, por isso, meus irmãos, que eu convido a cada um que hoje rezemos para que a nossa vida seja transformada e a morte não é o ponto final, como o próprio Jesus Cristo nos prometeu. Então, queridos irmãos, que a morte possa nos ajudar a crer mais piamente em Cristo e a tomar essa realidade como sendo algo maravilhoso para que a nossa vida seja transformada. A morte é aquela que nos pega pela mão e nos leva para junto de Deus Pai, para junto do próprio Filho dele, o Cristo Jesus, que é o Senhor da vida. Que Deus nos abençoe e que tenhamos um dia excelente e que a palavra de Deus possa tocar no nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.